você achou das falas do Bolsonaro nesse negócio lá, que não ia respeitar a decisão do Alexandre de Moraes, as paradas lá? Não, o discurso dele, eu não gostei daquele discurso. Né? Eu não vejo outra saída que não a conciliação. Agora, a questão toda é um beco, né? Não sei se tem saída. É complicado. Você, para pensar numa conciliação do país, você tem que imediatamente cobrar do STF a libertação do Daniel Silveira, a libertação do Wellington Macedo, jornalista, a libertação do Roberto Jefferson. Você tem que cobrar o fim dos inquéritos ilegais, né? Fake news, que nem tipificação criminal existe para isso, atos antidemocráticos. Assim, atos antidemocráticos eu vejo em todas as manifestações da esquerda ato antidemocrático. Alguém que levanta uma faixa pela ditadura do proletariado, alguém que levanta uma faixa com foice e martelo, né? Comunismo e democracia não se dão, são incompatíveis. Então, está tudo errado. Então, acho que o Bolsonaro, ele ali no calor, né? Talvez ele tenha se excedido. Né? Eu já falei sobre isso, eu acho que ele tinha que ter desrespeitado a decisão do Alexandre de Moraes quando negou a ele o direito constitucional, garantido pela Constituição, de indicar o diretor-geral da Polícia Federal. Isso desrespeitar ou entrar... Desrespeitar, dizer não, vou recorrer. Recorrer, mas não desrespeitar, né? É o que o Rui Barbosa falava. A pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. Eles estão... Quem tem acima deles? Mas o presidente ele não pode sair do campo das leis. Mas querendo ou não dá. Estou dando pancada nesse microfone direto. Vamos ver o seguinte. O Bolsonaro, que atos antidemocráticos ele cometeu? Porque ele fala... Mas o que ele fez? A fala dele, ele sendo um presidente, pode ser considerado um ato antidemocrático, né? Tipo, eu não sei, eu espero mais de um presidente do que o Bolsonaro me entrega. Eu não vou dizer a você que há uma pessoa ou um governo 100% defensável. Isso nunca vai haver. Agora, se você compara o que o STF faz com o que o Bolsonaro faz, assim, quem o Bolsonaro mandou prender? Quem o Bolsonaro, qual veículo de comunicação, como fez o STF com o antagonista e a revista Cruzoé, das quais eu não gosto hoje, mas já gostei, o STF censurou esses dois veículos de comunicação. Quem o Bolsonaro censurou? Ninguém. Que contas o Bolsonaro mandou banir ou cancelar de rede social? Qual canal do YouTube ele mandou derrubar? Nenhum. Ele tem esse poder? Poderia ter tentado, não poderia? É para o STF mais fácil conseguir, né? Sim, o STF é mais fácil. Sim. Eu sei lá, eu acho que o STF é um grande problema do Brasil, na minha opinião. Opa. Mas ele também é um sintoma, e o Bolsonaro também e o Congresso também entendeu? É um sintoma de quão fudido o nosso sistema ele tá atualmente. É um sistema completamente incapaz de se autorresolver. A gente tem regras que elas são, se seguidas às riscas, elas trazem a desestabilização do país. As nossas regras estão escritas erradas. E a gente não muda isso nunca. O jeito que o STF é formado está errado, né? Não só o STF. Eu critico até a nossa Constituição. Quantos juízes tem no STF hoje? Tem um. Tem o Luiz Fux, né? Só ele, né? Os outros não foram juízes, né? Que eu saiba. Foram todos advogados. Advogado da CUT, advogado do PT. Né? Primeiro, a indicação de um presidente, ela talvez seja questionável. Né? Talvez você pudesse restringir as indicações a juízes de carreira, a integrantes do Ministério Público, advogados, eventualmente, mas não ligados a partidos, né? A sindicatos. Com certeza deve ter estratégia para a gente melhorar o nosso STF, né? Tem gente que defende mandato de 10 anos, por exemplo, talvez seja interessante. Eu não sei. Eu acho que se impeachmasse os dois, os caras já iam melhorar bastante, entendeu? Porque o que a gente tem ali hoje... Não dá. Não dá. O Gilmar Mendes, pra mim, é um dos caras... Tipo, eu já cansei de ler notícia onde o Gilmar Mendes toma uma decisão onde ele simplesmente salva um cara que... Gilmar Mendes é muito difícil de defender. Ele salva um cara que é corrupção. Eu acho que ali todos são. Até o Cássio Nunes Marques, aí você quer falar de erros do Bolsonaro, acho que a indicação do Nunes Marques... Bolsonaro ficou refém do Centrão, de certa forma, né? Não tinha muito como escapar disso, né? Pelo que sei, é uma indicação do Ciro Nogueira, né? Que é do Piauí também. E, para mim, foi uma indicação absolutamente equivocada, né? Não era. Eu tinha outros nomes em mente. Mas então você tem essa sensação que o Bolsonaro está com as mãos atadas?
O Bolsonaro, eu acho que ele chega com a melhor das intenções. Quando ele monta um ministério técnico, basicamente, não tem mais aquele loteamento de um Ministério do Trabalho, não existe mais, mas o Ministério, agora tem de novo com o Nix, mas o Ministério da Economia é desse, o Ministério tal é desse partido, o Ministério tal é desse partido, e faz esse loteamento, né, partidário, partidos controlando. Quando ele chega e, né, monta uma equipe basicamente técnica. Você pega ali Tarcísio Gomes de Freitas, é um excelente ministro, Tereza Cristina é excelente ministra, o Marcos Pontes, tem uma amiga minha cientista que diz que não, mas eu gosto dele, acho que o trabalho que ele desenvolve é bom. O Paulo Guedes, eu gosto da política liberal, ainda que ele também cometa erros. A reforma tributária estava muito ruim, vamos ver se eu acho que, para mim, o Paulo Guedes é aquele cara que prometeu o mundo e entregou nada. A questão toda a gente depende ainda muito do Congresso. Né? Tudo bem, você tem privatizações que você poderia ter feito sem a anuência, sem a autorização do Congresso, mas algumas não poderia. E com o Rodrigo Maia ali na Câmara... Você está satisfeito com a atuação do Guedes? Porque eu sou um cara meio chucro, né? Eu não entendo a fundo todas as complexidades de Brasília e o caralho. Mas eu não sinto que a economia tá indo de vento em polpa, tá ligado? Mas peraí, Monark, cara... Tem a pandemia e tal. Mas ele prometeu que ia vender fazer um trilhão de imóveis que a gente tem para pagar metade da dívida, entendeu? Tipo, era um negócio muito absurdo, eram uns planos muito radicais. São 750 mil imóveis, mas tem 600 mil, que são aquela história de laudêmio, né? Que são terrenos de marinha e tal. Isso tudo eles vão vender para as pessoas, que vão deixar de pagar o imposto anual de laudêmio e tal, vão vender. Sobram 150 mil imóveis federais que também, dentro dos limites que a lei permite, aí vão... Porque a lei impõe muita lentidão a esse processo, mas isso tudo vai ser vendido. Eu não vejo outra saída que não uma política liberal. Nesse sentido, eu dou todo o meu apoio ao Paulo Guedes. Agora, o que ele pode fazer? E aí você tem que fazer um exercício de abstração. Como estaríamos hoje economicamente se não fosse o coronavírus? Cara, a gente estaria bem. Será? Isso é muito aquela história lá de Minority Report. O que a gente está vivendo agora é o resultado da economia a gente vê depois. Desculpa, mas isso essa cadeia de produção que foi quebrada, você não tem componentes básicos para indústrias. E você tem demanda, mas você não tem oferta, inflação. Não tem como. Não tem como. Desemprego. A gente estava reduzindo o desemprego. Aliás, a gente está reduzindo. Esse ano foram gerados 2 milhões de empregos, já, apesar de tudo. Mas se você não tem o coronavírus no meio do caminho, cara, o Brasil estava bem. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, eu acho que não, sabe por quê? Porque não adianta o Brasil. O Brasil não vai estar bem, porque o Brasil é um paciente em estado terminal. Não, praticamente. Não pense assim. Ele tem que passar por várias cirurgias. Estado terminal, ele esteve com a Dilma. Aí ele esteve em estado terminal. É porque o problema que o Bolsonaro herdou é um problema gigantesco, que ele não está resolvendo, entendeu? O Guedes não está resolvendo. A questão que tinha que rolar era as cirurgias necessárias para o corpo viver, que são as reformas estruturais do nosso sistema. Sim, mas aí você tem que passar pelo Congresso, né? Eu sei, mas, totalmente. Agora, mas eu não vejo um país melhorando, um país indo para frente sem elas. Tudo que a gente fizer... Não vai. Então, vai ser paliativo. A reforma da Previdência era importantíssima. Mas foi ruim. Aconteceu, mas não... Foi menos do que se imaginava. Mas peraí, o pacote que foi enviado para o Congresso era muito melhor do que o que foi aprovado, que é o que acontece normalmente, né? Que os projetos do Executivo chegam ao Congresso e são piorados. Mas não podia ter perdido aquela questão de você investe no seu e ter um rendimento... Porque a capitalização. A capitalização era a alma do negócio. Monark, não adianta você ter um negócio sem a alma dele, entendeu? Michel Temer fez uma mini reforma trabalhista. Poderia ter sido uma reforma trabalhista muito maior? Poderia. Mas, cara, é aquela história. Política é a arte do possível. Então, mas de qualquer forma, a gente não pode olhar para esse governo e falar que é um governo conquistador de grandes coisas. Eu não acho que seja. Olha, a reforma da Previdência estavam tentando fazer há 30 anos. Né? Mesmo que não tenha sido a ideal, ela foi feita. Liberdade econômica, o Brasil melhorou muito no ranking de liberdade econômica, né? De facilidade para desenvolver negócios. Né? Então, MP da liberdade econômica, marco do saneamento básico. Quanto tempo a gente esperou para ter autorização para empresas privadas investirem em saneamento básico? Quanto tempo? Muito. Porque os partidos de esquerda acham que existe almoço grátis e que água tinha que ser fornecida de graça para todo mundo. Não tem de graça. Não existe. A gente paga com o nosso imposto. Então, o governo Bolsonaro conseguiu. Olha, eu vou dizer a você que a gente conseguiu coisas que eu jamais imaginei que a gente fosse conseguir. A gente viu o povo na rua pedindo reforma da Previdência. Isso não existe. Agora, reforma tributária precisa ser pensada com calma. Até agora, eu não sou um economista, não sou
afeito à área econômica, mas os meus amigos economistas e tributaristas dizem que, por enquanto, o que foi proposto não é bom. Reforma administrativa, acho básico que saia o mais urgente possível, mais urgentemente possível. Reforma eleitoral. A reforma eleitoral seria maravilhosa também, mas acho que a administrativa é a mais importante. Assim, outro ganho do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é o primeiro, agora já não sei mais de quantos anos, mas há muitos anos a gente não tinha um governo que diminuísse gasto público. O governo Bolsonaro tem diminuído. Né? Esse ano, eu estava até falando sobre isso outro dia no meu programa. De um mês para o outro, 60 mil. Está diminuindo. Então, as pessoas se aposentam no serviço público, não são recolocadas. Está informatizando todos os serviços. Né? Tá diminuindo burocracia. Né? A gente precisa da reforma administrativa para isso. Não dá para a gente ter servidor público com 2 meses de férias. Né? Sendo promovido porque completou 5 anos de serviço público, 10 anos de serviço público, não por mérito. Né? Então, a reforma administrativa eu acho que tem que sair o mais rapidamente possível, não dá para esperar. E a tributária, enquanto não houver consenso, né, de que ela é boa, de que vai simplificar o pagamento de impostos, que as pessoas vão poder talvez pagar um pouco menos, ter um pouquinho mais de benefício, enquanto a gente não chegar a essa fórmula mágica, eu acho que ela pode esperar. Né? Então, por enquanto, ninguém acertou na reforma tributária, pelo que dizem meus amigos economistas e tributaristas. Mas a administrativa é para ontem. Sim.